Olá, conterrâneos, conterrâneas, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Sua Vaga na Alemanha. Aqui eu ajudo engenheiros e também profissionais da engenharia a conquistarem a sua vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem experiência, mesmo sem alemão. Isso porque eu fiz isso e também pude ajudar outros profissionais a alcançarem esse resultado. Então eu tô aqui para compartilhar a minha história de vida, a história de vida dos profissionais que eu ajudei e também passar o máximo de informação para que vocês consigam estar mais perto da tua vaga na Alemanha, tá bem? Hoje eu quero falar sobre um tema que vocês me pedem, ou pelo menos parecem ser bem interessados em relação a isso, que é o quê? Como ser um engenheiro bem pago na Alemanha e ainda ter muito tempo livre, né, para poder fazer o que quiser, seja viajar, estar com a família, enfim, né, descansar. Mas antes, para vocês que não me conhecem ainda, eu sou Gerson Santos, eu moro há 8 anos na Alemanha, eu sou engenheiro sênior aqui, beleza? Então, vamos direto ao assunto. Como ser um engenheiro bem pago na Alemanha e ainda ter muito tempo livre para fazer o que você quiser. Show! Olha, eu estando na Alemanha aqui há 8 anos, eu sei exatamente como funciona, não só em relação a você ter um salário acima da média, né? Não só no Brasil, mas aqui na Alemanha, porque engenheiro é bem pago, e ainda ter tempo livre, ter, vamos dizer assim, mais férias e mais tempo de lazer do que eu imaginaria ter, né, na minha vida. Porque quando você trabalha em uma posição que é bem requisitada, né, que demanda bastante responsabilidade, você pensa que você vai estar sempre atolado de coisa. E óbvio, responsabilidade continua lá, só que tempo de lazer e tempo com a família e etc, você também vai ter. Então, é isso que eu tô trazendo para vocês hoje, beleza? Show! Como que você consegue, né? Como você consegue ser um engenheiro bem pago e ainda ter tempo livre, né? Uma combinação perfeita, muito dinheiro e muito tempo livre, né? Eu diria para você que, primeiro de tudo, é focar no mercado de trabalho que te dá essa possibilidade. E a gente tá falando do mercado de trabalho alemão, né? A Alemanha, ela paga um salário muito bom, muito atrativo para o profissional da engenharia, e ela está muito, vamos dizer assim, ligada e preocupada com o bem-estar do seu funcionário. Então ela vai fazer de tudo para que você se sinta bem, né, tenha esses benefícios, não só financeiro, mas de flexibilidade de trabalho, para que você consiga ter o work-life balance adequado, ou seja, o balanço entre a vida profissional e a vida pessoal, tá bem? Então, a primeira dica aqui para você que quer ser um engenheiro, uma engenheira bem pago, é focar no mercado de trabalho alemão e ainda por cima quer ter tempo livre, né? É focar num mercado onde entende que quando o funcionário tem um bem-estar, tem lazer, tem flexibilidade, né, como outro benefício, ele entrega mais, ele é mais produtivo e ele tem menos burnout, né, ele tem menos depressão, ele tem menos problemas psicológicos, físicos, mentais e etc, porque ele consegue ter esse balanço da vida. E isso é muito importante a longo prazo, né? A gente fala de outros mercados de trabalho, eu não vou nem citar países, mas você vê o cara entrando em burnout, o cara trocando de emprego muito rápido, porque é simplesmente inadequado, né? Eles buscam ou eles esperam de você hora extra, eles esperam que você, né, tenha uma longa jornada de trabalho, né? Enquanto a Alemanha, por exemplo,
ela não espera isso, muito pelo contrário. Ela tem lei que proíbe o funcionário de trabalhar mais de 10 horas por dia, por exemplo, né? Você pode falar, pô, 10 horas por dia é bastante, Gerson. Claro que é. Só que você entende que ela colocou um limite, ela fala, não, tudo bem, existem alguns dias que o cara vai trabalhar um pouco mais, mas mais que 10 horas não pode. É tipo uma lei, não pode. E óbvio, se descumprir, tem consequências. O que acontece, por exemplo, comigo, eu trabalhei, né, já trabalhei em 3 empresas, estou na terceira. E pelo, né, andar da carruagem, vou continuar aqui, porque é sensacional o que eles entregam e eu como me sinto, né? E como eu cresço também como profissional. Mas voltando ao assunto, na primeira empresa que eu trabalhei e na terceira empresa que eu trabalhei, eu fiz hora extras a mais do que eu deveria. Ou seja, eu passei das 10 horas de trabalho por dia. E claro, eles sabem disso porque eu bati ponto, né? E o que acontece? O meu chefe recebe notificação, não só do chefe dele, recebe do RH. Isso escala numa altura que o diretor, né, de todo o setor, né, seja industrial, seja, enfim, tecnológico, aí que você trabalha como engenheiro, ele recebe a informação, funcionário do né, team leader ou do, enfim, desse seu líder, ele trabalhou mais do que as horas permitidas. Daí o meu chefe recebe uma mensagem do chefe dele perguntando qual que foi, por que que fez isso. E daí meu chefe chega em mim e pergunta, e aí? Falei, né, cara, não faz isso, tenta aí balancear o trabalho durante a semana, durante os dias, para que você não tenha esse tipo de situação. Então o que acontece? Aqui é assim. Isso aí, claro, quando você está num emprego, né, de engenheiro e numa empresa, né, na Alemanha, que segue as regras à risca e tem que seguir, senão ela é punida, você tem esses benefícios, né? E como eu falei, eu nunca ouvi isso em outro país. E no Brasil, por exemplo, você é tirado do caldo, né? Ele espera de você que você fique lá, enfim, até resolver a treta. E óbvio que algumas vezes, né, a gente sabe, dependendo da situação, a gente vai ter que resolver o problema, né, solucionar ali, porque senão não tem como, né? Mas tem um limite, né? E a Alemanha impôs esse limite. E isso é vamos dizer assim, existem as red flags e as green flags, né? Existe a bandeira vermelha e a bandeira verde. A bandeira verde significa, pô, essa empresa, esse mercado de trabalho demonstra, simboliza, né, ou sinaliza que ele olha para o funcionário, né, e para o bem-estar ali da vida, não só profissional, mas vida pessoal do funcionário, né, do profissional engenheiro. Enquanto existem outros mercados de trabalho, como o Brasil, por exemplo, que é red flag para todo lado, são bandeiras vermelhas para todo lado, não paga bem, é exploratório, né? Você trabalha várias horas, você não ganha o título de engenheiro como quando trabalha como profissional. Se você que está vendo esse vídeo tem a formação de engenheiro e tem o título na carteira de trabalho de engenheiro, por favor, me contacta no inbox, porque eu duvido que você tem. Assim, ó, é 1% explodindo do Brasil dos engenheiros que tem título na carteira de trabalho como engenheiro. Eu sei disso. Eu sei disso porque a empresa ela vai ter que pagar um salário. Ela vai ter que pagar um salário de no mínimo 8 salários mínimos. É a regra, né? Entre 8 e 10, se eu não me engano, ou 8 e 14, enfim. O negócio é que ninguém quer pagar isso. Então, seu título é analista, ajudante, especialista, mas não é engenheiro, né? Independente. Isso é uma red flag, né? Quando o mercado de trabalho
não simboliza, não sinaliza que ele está cuidando do profissional, que ele está pensando no bem-estar, nos benefícios do profissional. Enquanto a Alemanha, ela mostra muitas green flags, ou seja, bandeiras verdes, que ela simboliza, que ela quer e ela apoia que o profissional tenha um work-life balance adequado, tenha um balanço entre a vida profissional e a vida pessoal, para que ele continue, né, produzindo, né, próspero e feliz. Esse é o foco do mercado de trabalho alemão e das empresas. Porque senão, ela vai ter o quê? Ela vai ter rotação muito grande de funcionário. Ela não quer isso, né? As empresas aqui, elas querem que você fique aqui. E é óbvio que você pode escolher para onde você quer ir, né? Se você não está feliz com a situação que você está atualmente, você pode escolher. Só que elas focam nisso para que você tenha a possibilidade, né, de se sentir bem e fazer carreira, né, na Alemanha. Show! E o que significa aí, né, ser um profissional bem pago na Alemanha? O que é um engenheiro bem pago na Alemanha? Olha, falando por experiência própria, quando eu comecei na engenharia, meu salário foi de em torno de 45 mil euros por ano. Isso equivale a em torno de 20 mil reais por mês, tá bom? E naquela época, né, eu me tornei papai, né, e minha esposa também trabalha, né, e trabalhava. Então, foi super tranquilo. Só com o meu dinheiro, né, como engenheiro, eu já conseguiria manter a família. É óbvio que o estilo de vida tem que se manter, né? Não pode subir o estilo de vida, porque senão você, enfim, quando você começa a ganhar mais e ficar subindo o seu estilo de vida, você não vai conseguir guardar, você não vai conseguir fazer férias, sei lá, maiores. Você tem que ser inteligente com seu dinheiro, né? Mas com um salário de engenheiro inicial, você já consegue sustentar tranquilamente uma família de esposo, esposa e um filho, por exemplo. Porque eu lembro disso, né? No meu caso, vivendo no estado de Nordrhein-Westfalen, na cidade de Aachen. É óbvio que depende muito, né, do estilo de vida da pessoa, depende muito do local onde está vivendo, né, os valores de aluguéis e etc, mas você tem que ser inteligente, como eu falei, né? Por exemplo, se você trabalha numa cidade metropolitana aí, como Colônia, Munique, né, onde o aluguel vai lá em cima, tá bem? O que você tem que fazer é viver em locais mais afastados. Sabe por quê? Porque o transporte público na Alemanha é muito bom comparado ao Brasil. É muito bom, muito, muito bom. Além disso, as vias, né, de alta velocidade, como a Autobahn, né, elas também são muito boas, funcionam. Então, seja de bicicleta, de trem, de ônibus ou de carro, você vai chegar no seu trabalho. Então, o que eu falo pra vocês é, se você quer viver, né, quer trabalhar numa cidade grande, se planeja para viver numa cidade ao lado, não na cidade grande. Uma cidade em torno de 30 a 40 quilômetros da onde você trabalha. Porque 30 a 40 quilômetros na Alemanha significa 25, 30 minutos de transporte, né? Enquanto no Brasil isso deve significar umas 2 horas, penso eu, dependendo da localização, né? E aqui é muito mais rápido. Você gasta menos de 1 minuto para percorrer 1 quilômetro. Ou seja, quando eu falei 30 quilômetros, você gasta em torno de 20 a 25 minutos para chegar no trabalho. Entende como é a facilidade aqui do transporte público, do transporte em geral? Porque as coisas funcionam.
É óbvio que tem atraso às vezes, etc. Mas eu tô falando o seguinte, no geral, funciona. Então, você sendo inteligente, com o salário inicial de engenheiro, você já consegue se manter e ajudar e manter a sua família, né? Show! E o que significa um engenheiro bem pago, né? Continuando o que eu estava respondendo, né? Na minha opinião, um engenheiro bem pago é um engenheiro que ele tem a qualidade de vida que ele busca, que, como eu normalmente penso, o engenheiro gosta de ter, vamos dizer, um bom carro, gosta de viajar, né? Gosta de ter algum eletrônico ou algo nesse sentido que seja de qualidade, né? Se tem família, consegue estar com a família, né? Então, todo esse tipo de, vamos dizer assim, de desejo e pensamento no futuro, como comprar uma casa, né? Você consegue planejar aposentadoria, tudo isso tá ligado a ser um engenheiro bem pago, na minha opinião. Ou seja, você consegue, além de ter uma qualidade de vida boa, comprar o que você deseja, guardar, ter tempo livre e viajar em geral, né? Você tendo todo esse pacote, né? Conseguindo aí essa vida que você busca, você consegue ser um profissional bem pago, né? E claro, para isso, falando na Alemanha, né? E dependendo de onde você vive, né? Tem uma faixa salarial, né? Como eu falei, dependendo do teu cargo, dependendo da sua área de atuação, dependendo da sua especialização, dependendo do tamanho da tua empresa, dependendo da onde você trabalha, você tem um salário diferente. O que eu posso falar para vocês, né? E o que eu vivo é que quando você acha uma área onde a Alemanha necessita com urgência de profissionais, e isso está ligado ao que você gosta de fazer, né? E você se sente bem e você consegue evoluir nessa área, você vai conseguir um dos maiores salários que o setor pode pagar, né? O meu setor é setor de manufatura industrial, né? A minha especialização é comando numérico computadorizado, CNC, né? Então, eu não fiz só a graduação, por exemplo, eu fiz algumas especializações quando eu era mais novo, né? Eu fiz formação no Senai, para quem é de São Paulo, né? Eu fiz escola técnica, então eu tenho uma base técnica muito forte na linguagem de programação CNC, né? Que a gente, quando modela um produto, né, num software 2D, 3D, né? E a gente quer produzir ele numa máquina onde tem um comando numérico computadorizado, a gente consegue fazer com que isso seja efetuado em diversos tipos de configurações, né, com máquinas de diferentes tipos de eixo, de controles numéricos, né, diferentes empresas. Então, o que eu consegui juntar a minha formação lá quando eu era jovem, né, que foi formação no Senai, com, né, a formação de engenharia que eu fiz, e eu descobri que na Alemanha, né, pelo menos na minha área, é bastante requisitado esse conhecimento. E daí eu achei um espacinho, né, que era a engenharia, né, de manufatura de ultra precisão, ou seja, a gente está falando de nanomicrons, né? Trabalhar com a manufatura, a usinagem
de peças, né, assim, com tolerância extremamente precisas, né? E é óbvio, isso aí eu descobri com o tempo e foi traçando essa linha que eu consegui alcançar um salário muito, muito bom, tá bem? Então, para quem busca um salário bom inicial, a Alemanha já é o local mais certo de você focar. E se você quer melhorar o salário, é só focar, é só entender o que o mercado de trabalho busca e fazer o quê? Se especializar. Se você não tem essa especialização, se você não tem esse conhecimento, busca. Mas para isso você precisa entender um pouco mais do mercado de trabalho alemão, tá? Daí você me pergunta, tá, Gerson, mas qual especialização eu preciso para trabalhar, para ganhar bem na minha área, né? Então, qual especialização você precisa para trabalhar bem na sua área? Eu diria para você que a maior chance de você conseguir essa resposta é você se aplicando a vagas, pesquisando vagas, entendendo qual que é a dor das empresas, né, que querem contratar um engenheiro como você, né, um engenheiro que busca trabalhar nessa sua área específica. Uma dica que eu posso dar para você nas plataformas de emprego, né, as vagas, ela tem pré-requisitos. O que eu fiz bem no comecinho, quando eu estava me aplicando, eu peguei em torno de umas 50 vagas, e o legal é que eu tenho esse arquivo ainda. Eu peguei em torno de 50 vagas, né, da minha área que eu queria mais atuar, que era o quê? Manufatura, né, qualidade e processos, né? Engenharia de manufatura, engenharia de qualidade, engenharia de processos. Eram as 3 áreas que eu queria focar, e essa é a dica que eu dou para você: foque em 3 áreas, nada mais do que isso. E eu foquei nelas e eu pesquisei todas as vagas, né, que eu encontrei, e eu fiz uma lista de qualificações, de pré-requisitos que as empresas mais pediam. E eu busquei, né, ver se eu já tinha isso, e se eu não tinha, o que eu precisava fazer para obter, né? Então é uma dica para você que quer uma oportunidade no mercado de trabalho alemão, ou ainda aumentar o salário como engenheiro, né? Que é entender o que o mercado de trabalho mais necessita. E você não precisa ter isso no começo da tua carreira, mas o interessante é você buscar essa informação e seguir adiante para que você consiga esse salário ou esse crescimento profissional, né, que você almeja o quanto antes, tá? E é isso. Então, né, o vídeo de hoje a gente está falando de salário alto e tempo livre, uma combinação ótima, né, para nós engenheiros, e nada mais do que conseguir ser engenheiro na Alemanha para conseguir sentir na pele essa experiência de não só ser reconhecido, muito bem pago, mas ter esse balanço de vida profissional e vida pessoal. Isso é fantástico aqui, é o que eu mais prezo como profissional da engenharia aqui, né? E é óbvio, o tempo com a família, a tranquilidade, a segurança são, né, é papo para outro vídeo até, de tão grande que é o tema, tá bom? Falando em tempo livre, né, você pode me perguntar, tá, Gerson, o que significa tempo livre na Alemanha? Basicamente, né, eu como profissional da engenharia posso falar, você tem no mínimo 20 dias de férias, e são 20 dias, não é corrido, são 20 dias, no mínimo. E na maioria das vezes 30, o que tem no meu contrato, né? Eu tenho atualmente 30 dias de férias. E o que acontece aqui? Como são 30 dias e não são corridos, ou seja, quando você conta uma semana de férias, você está falando de 5 dias que você gasta desses 30.
Eles não contam sábado e domingo como férias. Quando você faz a conta e junta com o feriado, por exemplo, que você consegue emendar, você consegue nada mais, nada menos que no mínimo 2 meses de férias, só juntando o feriado e as suas férias. Só isso. Então, você imagina 2 meses. Se você pegar corrido, você vai ter mais de 2 meses, porque daí a gente inclui os finais de semana, né? Então, você entende o que é realmente ter tempo livre na Alemanha? E você, como engenheiro, como você é requisitado aqui, você pode não só negociar salário, mas negociar benefícios. Ou seja, se alguém falar, né, se uma empresa falar, eu te dou 26 dias de férias, você falar muito obrigado pela proposta, mas eu gostaria, para mim, né, eu valorizo muito o tempo com a família, o tempo livre, e 30 dias seria o ideal. Como que a gente pode fazer, né? Por exemplo. E eu tenho certeza que eles vão entender isso não como algo negativo, mas como positivo, porque eles sabem do valor do funcionário tranquilo, do funcionário saudável para ser produtivo. Se você entrega na hora que você trabalha, eles querem mesmo que você descanse, né? Na hora que você tem que descansar, entende? Então aqui no mercado de trabalho alemão é assim, né? Se tiver alguém com uma experiência contrária, certamente você deveria, primeiro de tudo, denunciar essa empresa ou o chefe, e segundo, procurar outra empresa, porque aqui passei em 3 empresas e as 3 foram ótimas nesse sentido, né? É óbvio que cada uma tem a organização, né, dela em relação a como fazer isso acontecer, né? E daí basta você entender se combina com o que você quer, tá bom? Show. E comparado ao Brasil, como é que isso funciona? Na minha humilde opinião, né, a Alemanha, né, o tempo livre é muito valorizado e incentivado pelos chefes, empresas e superiores, né? Isso é muito diferente no Brasil, né, que a cultura é mais, você tem que trabalhar, sei lá, longas jornadas de trabalho, né? Acho que já vi até situações onde você não recebe por fazer hora extra. Então, isso aí não acontece na Alemanha, só se o seu contrato falar isso. O que tem benefícios, né? Em alguns momentos tem benefício e tem o contrato assim, outros não. Mas isso é papo também para outro vídeo. Mas em geral, a cultura de trabalho na Alemanha, ela é muito mais sadia, tranquila do que Brasil e a maioria dos países que os brasileiros pensam em ir trabalhar, né? O que você fala, o que você ouve de brasileiros que vão trabalhar no exterior, né? E eu não estou falando sobre emprego, eu estou falando do emprego na área da engenharia. É realmente puxado, né? Eu estou falando em relação à carga horária, estou falando em relação a work-life balance. Enquanto na Alemanha você não ouve isso. O que você pode ouvir são as dificuldades do dia a dia, o que todos têm, né? E todos precisam passar para evoluir. Mas em relação à pressão para trabalhar longas jornadas, isso aí você não vai ouvir. Só se eu falei, só se o chefe tem um parafuso a menos, ele vai tomar punição pesada, até perder cargo se ele fizer uma coisa dessa. Porque aqui é realmente extremamente importante você respeitar os horários estabelecidos, né, e os limites em relação à quantidade de horas de trabalho para profissionais, né? Então, você profissional da engenharia que pensa em ir para a Alemanha, né, para cá, com certeza, se você busca qualidade de vida, se você busca um salário ótimo, e se você busca tempo livre, tempo de qualidade, é aqui que você deve focar, né? Show.
E daí você fala, tá, Gerson, mas o salário legal para profissional de engenharia, mas e o custo de vida? Não é alto? E eu falaria para você, sim, o custo de vida da Alemanha é mais alto que o Brasil, mas tem um motivo. E o motivo é o que você tem em troca, né? Se você vier aqui, né, a limpeza do país, né, a qualidade de transporte, saúde, segurança e todos os benefícios que você tem, né, a liberdade de fronteira, você pode atravessar a fronteira, viajar para todos os países, né, e etc. Se você vê isso, você já vai ver, caramba, já vale a pena tudo que eu pago de imposto, né? Porque isso eu tô vendo o resultado. Agora vem uma outra coisa que você talvez não esteja pensando: o poder de compra aqui na Alemanha. Se você comparar o real e o euro, Brasil e Alemanha, você tem muito mais poder de compra do que um brasileiro que recebe no Brasil, né, reais. Por quê? Porque no Brasil a moeda não é valorizada, né, a gente tem crise, tudo é muito caro e a gente recebe pouco no Brasil. Enquanto na Alemanha você recebe um salário muito bom, o custo de vida é mais alto, todavia o seu poder de compra é mais alto, ou seja, as coisas, você precisa trabalhar menos para comprar a mesma coisa que um brasileiro compraria ao receber um salário no Brasil, né? Eu posso fazer um vídeo em relação a isso, que é comparar a quantidade de horas que um engenheiro brasileiro tem que trabalhar para comprar, enfim, carro, roupas, uma viagem, né? Um engenheiro brasileiro que trabalha na Alemanha e recebe em euro, um engenheiro brasileiro que trabalha no Brasil e recebe em reais. Eu vou comparar os gastos, né, e o custo de vida, para vocês verem. É nítido isso, né? E como eu falei, ainda tem os benefícios da qualidade de vida, né, que estão aí na balança. Então é importante você entender que quando eu falo salário alto, né, eu estou incluindo aí não só o número do quanto você recebe, mas o que você consegue fazer com esse dinheiro aqui na Alemanha, né? Não é só o salário alto que é um benefício, não é só a quantidade de férias que é um benefício, não é só a qualidade de vida que é um benefício, né? Mas é o poder de compra que você tem com esse dinheiro que você recebe aqui em euro, né, em relação a quem está no Brasil e recebe em real. Então tem que trabalhar muitas horas para pagar algo que alguém que trabalha na Alemanha, né, como engenheiro, trabalha muito menos horas. Tá bem? Show. E deixa eu tomar um pouco d'água aqui, peraí. Deixa eu abrir essa garrafa aqui. Para você que é novo no canal ou ainda não me segue, essa é a hora. Porque, como eu falei, eu tô aqui todos os dias passando informação do que eu vivo como engenheiro aqui na Alemanha e do que eu passei para conseguir a minha vaga de emprego aqui, né, como profissional da engenharia, e como eu ajudei outros profissionais também a conseguirem isso. Então, continua seguindo. Se você tem dúvida, sempre pergunta, porque isso faz toda a diferença no processo para você conseguir essa vaga, beleza? E daí você pode perguntar, tá, Gerson, quais são as especializações que mais bem pagam, né? É difícil falar, né, pontuar uma ou duas, porque, como eu falei, eu conheço vários profissionais de engenharia, conheço várias áreas, né? Mas eu posso dar exemplo de alguns setores, né, que pagam bem simplesmente porque funciona muito bem aqui na Alemanha, né? Tá, então, né,
setor de tecnologia, né? Profissional de TI, né? Engenheiros software, né? Todo mundo ligado aí à programação ganha bem, né? Automação, na engenharia automotiva, né? Tem muita possibilidade, tem muita chance de crescimento de carreira, tem um salário muito bom, né? Área aeroespacial, né? Então tudo ligado a isso, né? Te dá a oportunidade de conseguir crescer na carreira e de conseguir optar entre vagas, entre oportunidades, né? Então, área farmacêutica. Então você imagina uma empresa que ela produz, né, um produto específico, e ela, mesmo ela sendo numa área específica como área farmacêutica ou automotiva, né, ela tem profissionais de todos os tipos de engenharia. E se liguem, acredite ou não, a Alemanha, ela não foca apenas na tua área de formação. Quando você se nomeia engenheiro, quando você vem com uma formação em engenharia, ela sabe que você tem uma base que é muito boa, né, para resolver problemas, para ser lógico, né, para conseguir aí ser astuto nos desafios que eles têm dentro da empresa. Então, mesmo que você se formou em uma área específica, você tem possibilidade de trabalhar em outras áreas. Aqui é muito mais flexível. Por exemplo, tem vagas de engenheiro que está lá escrito engenheiro técnico, bacharelado em formações como física, matemática, ou seja, né, quando você é engenheiro, você pode se aplicar a várias vagas, né, que estão ali, título de engenheiro ou não. Por quê? Porque é a flexibilidade e é como a Alemanha olha o profissional da engenharia, com o poder que ele tem de resolver problema. Então ela não quer saber que tem que ser exatamente o engenheiro com essa especialidade, com não sei o quê. É óbvio que o quanto mais próximo dos pré-requisitos que ela tem, né, a vaga tem, e ela busca, você tem mais chance, mas isso não quer dizer que você está excluído disso, né? O interessante é você saber o que você apresentar o que você já tem e o que vai fazer você conectar com a vaga que você quer se aplicar, tá bem? Então, quando a gente fala de vaga de engenharia que pagam bem, não fique pensando, o Gerson não falou a minha área, né? Então eu não vou receber bem na Alemanha. Muito pelo contrário. Primeiro, como eu falei, todas as profissões, todas as engenharias são requisitadas aqui na Alemanha. Segundo, você pode trabalhar em qualquer tipo de departamento, qualquer tipo de setor. Depende muito do que você quer, né, e da oportunidade que aparece, tá bem? Então, você tem milhares de oportunidades de trabalhar em empresas diferentes, setores diferentes e alcançar, né, o salário que você almeja, né, que são, na Alemanha, realmente uma possibilidade de você ter salários muito altos, né, 6 dígitos por ano. Aí estamos falando mais de 100 mil euros por ano, por exemplo. Isso aí, se você saber fazer o planejamento adequado, se você saber entender o mercado de trabalho e aplicar as estratégias no teu plano de carreira, tá bem? Show. Tá. E daí você pode perguntar, tá, como que eu descubro essas empresas que pagam bem, essas empresas que, enfim, que elas dão benefícios, que elas dão flexibilidade pro funcionário, né, essas top empresas, né, da Alemanha. E é óbvio que depende muito de se você tem conhecido dentro da empresa. Você pode fazer perguntas mais
pessoais, né, sobre ali como a pessoa, como profissional, ele se vê dentro da empresa, como ele se sente, né? Mas existem sites que eles te ajudam a entender como funciona dentro da empresa, ou seja, os próprios funcionários, eles dão depoimentos, eles dão notas para a empresa sobre benefícios, salários, ambiente de trabalho e etc. Então, se você quer saber, né, qual a empresa mais adequada para você, né, para você trabalhar aqui na Alemanha como engenheiro, eu te indico buscar isso em alguns sites e redes profissionais, né, como LinkedIn, Xing e Glassdoor, né? São plataformas e sites que te ajudam a entender um pouco da parte interna da empresa, né? Qual é, né, o salário que ela paga, né? Qual que é a faixa salarial que ela paga para os engenheiros, né? Qual que são os benefícios ali, né? Quantidade de dias de férias, liberdade de flexibilidade de horário, né, de trabalho, enfim, e etc. O que você busca, né? E óbvio, o que eu falo para vocês é prestar atenção, porque nesses sites, né, onde a opinião do funcionário ela é aberta, existem muitos funcionários que estão chateados com a empresa por algum motivo. Então, com certeza, eles vão falar muita coisa que talvez não é tão assim, né? E claro, existem também funcionários que estão super felizes e vão escrever coisas que não são para todo mundo. Ou seja, faça uma média, né? Pondere em relação a que aos funcionários falam das suas empresas nas redes sociais, né? Simplesmente pelo fato de que o que é bom para eles ou ruim para eles não necessariamente é bom para você ou ruim para você. Então pondere sempre quando você vê uma opinião, mas busque sim entender como é a cultura da empresa, né? Como é a faixa salarial, né? Como é a flexibilidade de trabalho. Isso vai fazer com que você encontre a melhor empresa, né, de engenharia para você trabalhar e atuar como engenheiro aqui na Alemanha, tá bom? Show de bola. E daí você pode perguntar, beleza, mas como que eu posso negociar um salário alto aí na Alemanha, né, como engenheiro? E é mais ou menos o que eu disse há alguns segundos atrás. Quando você está pesquisando uma oportunidade de trabalho, quando você está participando do processo seletivo, você tem que saber, ou você tem que buscar pesquisar a faixa salarial, né, dessa profissão, desse cargo e nessa empresa. Por que isso é importante? Porque você vai saber, de acordo com o cargo, a empresa, né, o setor, a faixa salarial que você pode conversar, que é adequada para você trabalhar nessa negociação, né? Então, se você tiver feito uma pesquisa bem adequada, né, se você valorizar as suas qualificações e ou experiência, né, se você ser confiante, estar confiante naquele momento, estar preparado para negociar, você tem chances altíssimas de conseguir alcançar a maior faixa, né, o maior valor salarial dentro dessa faixa que a empresa oferece, né? Então, vamos dizer assim, né,
um engenheiro sem experiência, acabou de sair da universidade. A faixa salarial é entre, eu vou estar aqui numa empresa média, né? Está contratando engenheiro júnior, é entre 45 e 60 mil euros, tá bem? Por ano. Então, você sabendo dessa faixa salarial, né, dessa empresa hipotética, e você sabendo se vender bem, você mostrando que você é o candidato mais ideal e promissor ali para atuar nessa vaga e para resolver, né, os problemas, os desafios que a empresa tem, você pode se entender ao valor de 60 mil euros, ao invés de trabalhar com valores abaixo, né? Por quê? Porque você entendeu que naquele cargo, para aquela empresa, essa é a faixa salarial. Então você, já com a pesquisa feita, preparado, confiante, você trabalha com a faixa salarial na parte superior. E o dever de casa sendo feito direitinho, né, você mostrando que você tem diferencial em relação aos seus concorrentes, eu tenho certeza que a empresa ela vai fazer de tudo para entregar não só o que você pediu, mas mais do que isso. É sempre assim. Ela não quer só entregar o que você quer, mas ela quer entregar mais. Por que isso? Porque ela quer te manter no cargo. Ela não quer que você fique com o salário básico que você pediu, ou vamos dizer assim, o mínimo ali, né? E depois de alguns meses você esteja, sei lá, desgostoso, triste, porque não está com um salário tão legal assim. Então ela já faz você olhar para a vaga e para a oportunidade como, caramba, eu tenho uma oportunidade aqui além do que eu queria. Porque quando você for negociar, você vai falar uma faixa salarial e ela vai jogar para cima, tá bem? Existem algumas situações, né? Um dos meus mentorados, na real, dois que eu me lembro, receberam a proposta antes mesmo de falar sobre valores. Então eles receberam esses valores. E que eu falei pra eles, mas eu não enfatizei tanto, e que agora eu tô enfatizando pra vocês, naquele momento, era 2019, nossa, bem no comecinho, quando eu comecei a ajudar engenheiros. Então, naquele momento, eles aceitaram a proposta da empresa e depois viram que outros funcionários, outros engenheiros negociaram e conseguiram salários maiores do que eles, mesmo trabalhando no mesmo cargo. Isso por quê? Porque naquele momento eles não estavam confiantes, eles estavam com medo da situação que eles estavam no Brasil. E eu entendo perfeitamente, porque eu também fiz isso. A primeira proposta que eu recebi na Alemanha, eu aceitei, tá? E não foi ruim, né? Mas como eu falei, foi em torno de 45 mil euros. Eles não, os dois conseguiram mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que trabalhar na tua aplicação e na tua pesquisa para você ter confiança suficiente para dar uma réplica se você receber uma proposta que não é o que você busca. Ou seja, se eles falarem, sei lá, hipoteticamente nessa empresa que eu criei, se eles falarem 50 mil euros e você falar muito obrigado pela proposta, mas de acordo com as minhas responsabilidades, meu estilo de vida e o que eu busco, eu penso que 60 mil, na faixa salarial de 60 mil é adequado. Eu com certeza vou entregar muito mais do que vocês vão investir, né? Por exemplo, então a empresa, vendo a tua confiança, vendo a tua convicção, sabendo que ela realmente tem uma faixa salarial e um budget, né, ela tem dinheiro para te pagar, ela vai com certeza te entregar o que você quer, tá bem? Isso aí, se você fizer o trabalho de casa, né? Isso aí, tem muitos pontos cegos para se trabalhar, tá bem? Mas basicamente como você pode trabalhar inicialmente com negociação de salário. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. E como, né,
são os erros mais comuns e como evitá-los, né? Cara, eu posso listar aqui os erros mais comuns para vocês, que são não pesquisar a faixa salarial do cargo e que a empresa paga, né? Aceitar a primeira oferta que eles fizerem, né? De primeira, assim. Não valorizar as suas qualificações, né? E o que você traz para a empresa. E ter medo de negociar. Acho que esses são os principais erros para quem está começando, né, no mercado de trabalho alemão, para quem está olhando para o mercado de trabalho, para quem está começando a fazer entrevista, né, talvez tomou negativa, talvez não sabe o que falar. Você tem que pesquisar a faixa salarial, não só do cargo, né, que você vai atuar, mas também da empresa. Você tem que somar o fator, a bagagem que você está trazendo, a qualificação que você tem, a experiência que você tem. E daí você pensa, mas eu não tenho experiência. Mas tudo que você fez na sua vida, não só profissional, mas pessoal também é experiência. Então pensa nisso. Até a sua cultura, nós brasileiros, nós trazemos, né, a facilidade de comunicação, talvez, né, ser extrovertido, né, trabalho em equipe, né, várias coisas a gente traz. Então isso é um ponto positivo. A gente precisa vender isso muito bem, tá bom? Então valorize isso e não tenha medo de negociar. Você sabendo de tudo que a empresa pode oferecer, de tudo que você pode oferecer e entregar na empresa, né? E organizando todas as informações e treinando o seu pitch, né, de vendas, treinando, né, a sua comunicação na hora dessa conversa de negociar o salário, né, para ser engenheiro na Alemanha, você certamente vai alcançar o maior valor dentro da faixa salarial que essa empresa paga nesse cargo, né? Então se prepare para você ter um bom resultado na negociação de salário. É se preparar, é saber responder todo tipo de pergunta, né, objeção ou questionamento com firmeza, com confiança e convicção, né, para quem está, né, tomando a decisão ali, comprar, né, você comprar o que está falando, comprar o produto, né, que você está entregando, tá bem? Então se preparem e tudo vai dar certo. Show? E, né, para finalizar, é isso aqui. Eu queria dizer que para você ser um engenheiro que recebe bem e tem tempo livre, né, se você quer um salário alto, se você quer ter tempo livre, você precisa focar no mercado de trabalho que te dá a maior possibilidade de isso acontecer. E eu, como engenheiro experiente aqui na Alemanha, eu como mentor que ajudei outros engenheiros, né, tenho vários conhecidos e amigos engenheiros, posso dizer, o mercado de trabalho alemão, ele te oferece uma gama de oportunidades, segurança, salário alto, né? Ele te valoriza, ele te dá benefícios como férias, tempo livre, como nenhum mercado de trabalho dá. Então, ao invés de você focar em vários países na hora da aplicação, pensa no que é mais importante para você. Se é uma boa qualidade de vida, com um salário muito bom, ser valorizado, o tempo livre para família, para amigos, para você, para férias, para viagem, a Alemanha é a resposta. Beleza, profissional de engenharia? Então é isso. Se você gostou do conteúdo, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e você não vai perder nada, porque com certeza daqui a pouquinho vem mais vídeo aí. Um abraço e a gente se fala.